Boa tarde, começa agora o Redação Regional, trazendo para você as principais notícias da Baixada Santista. Polícia divulgou a foto do suspeito de assassinar um agente penitenciário em fevereiro deste ano em Santos. Gisley Elson Chaves foi reconhecido por uma testemunha que estava no local do crime. O acusado ainda não foi localizado e está com a prisão preventiva decretada. O agente penitenciário Rodrigo Goldinho, de 29 anos, foi morto quando estava de folga. O criminoso passou de bicicleta e abordou o agente, que estava passando pelo calçadão da praia. Ele reagiu ao assalto e foi morto com um tiro no peito. Quem tiver qualquer informação sobre o acusado pode ligar para o 181. Elisângela Teixeira dos Santos, de 39 anos, foi presa em flagrante sob acusação de ocultar o cadáver de sua irmã, a deficiente física e mental Marilu Teixeira dos Santos. O corpo da vítima foi enterrado sob uma fina camada de concreto de uma casa atualmente desabitada na Vila Erminda, em Peruíbe. Essa é uma das notícias em destaque no nosso site. Boa tarde, Júlia. Oi, Renan, boa tarde. A data e as circunstâncias da morte da vítima ainda são investigadas. A hipótese é que o crime tenha ocorrido há 2 anos. Para esconder o corpo, Elisângela contou com o auxílio de Edson de Jesus Ribeiro, de 32 anos, também preso por ocultação de cadáver. Uma carta enviada anonimamente à Polícia Civil foi ponto de partida das investigações. A reportagem completa está no nosso site santaceciliatv.com.br/redação regional. O Supremo Tribunal Federal decidiu que apenas o bafômetro e exame de sangue podem comprovar a embriaguez de um motorista. Portanto, se alguém for pego ao volante visivelmente alterado, com bafo ou cambaleando, e se recusar a fazer os exames, não poderá ser detido. Nós fomos às ruas saber o que a população acha disso. Eu acho que cada vez mais a população vai ficar à mercê aí dessas pessoas que se embriagam e cometem acidentes. Só na visualização você já detecta quando uma pessoa está embriagada ou não, né? E o policial também, ele precisa ter pelo menos autoridade para constatar se a pessoa está embriagada ou não. Entendeu? É isso que eu acho. Porque os caras matam os outros aí à toa. E se pelo menos se existisse uma punição, mas não existe punição. Em uma sociedade sem limites, todo mundo sai perdendo. Eu já morei fora do país e sei muito bem como são as leis lá fora. Eu acho que aqui devia seguir o mesmo parâmetro. Tá bêbado, dirigindo, cana. Não tem muita conversa. No próximo final de semana é a Páscoa. A corrida para comprar os ovos de chocolate já começou. Com a grande diferença nos preços, o jeito é o consumidor pesquisar. Opções de sobra para o cliente. São chocolates trufados, crocantes, ao leite e até aqueles que trazem dentro uma surpresa. Difícil mesmo é sair daqui com a cesta vazia. Ao todo, e ainda está faltando, são 11. Família grande. Família grande, netos, irmãs, família grande. Uns 40, por aí, entre netos e sobrinhos netos. São bastantes. Os ovos de chocolate tamanho 15 de 270 gramas são encontrados a partir de R$ 19,90. Já os maiores, no tamanho 23, com 750 gramas, saem no mínimo por R$ 49,90. Para quem pretende gastar menos, as caixas de bombom são as alternativas. Por ser um produto de época, tudo feito para essa época. É embalagem, é promotor, já uma série de quesitos faz com que encareça bem esse produto, né? Comparado com um chocolate de barra ou similares, claro, é um preço bem desproporcional. Mas é coisa de época, por isso fica bem mais caro, né? Todo mundo quer ovo e é inevitável porque uma vez só no ano você vai enganar com uma caixa de bombom, acho que não compensa. O Núcleo Regional do PROCON da Baixada Santista realizou uma pesquisa em 8 estabelecimentos de 4 cidades da região: Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. A pesquisa revelou que o mesmo produto pode ter uma diferença até de 64,58%. Por isso, pesquisar preço e ficar atento às promoções são os segredos para não gastar além do limite. Sempre que a gente sabia que tinha oferta, ia lá e comprava. Em comparação com ovos de supermercado, que eu fiz pesquisa antes, foi a mesma coisa o ano passado. Vi no supermercado, mas aqui compensava mais. Tô achando meio caro. Agora eu vou pesquisar.
Não só aqui não, em outros lugares. Há poucos dias do centenário do Santos, artistas plásticos e voluntários fazem mutirão para concluir um painel comemorativo. O muro do CT Rei Pelé é a grande tela da pintura em homenagem ao peixe. Retratar os 100 anos de histórias e os ídolos do Santos Futebol Clube em 1 quilômetro de extensão do muro do CT Rei Pelé. Paulo Consentino começou esse trabalho no dia 14 de abril do ano passado e há poucos dias do centenário do peixe ainda há muito trabalho pela frente. Para ajudá-lo nessa missão, 30 profissionais participam de um mutirão para concluir o projeto. São artistas plásticos, grafiteiros e voluntários reunidos por uma única paixão. Muita gente veio para colaborar mesmo. Desde o workshop ficou claro que a nossa motivação era fazer essa homenagem ao Santos, aos veteranos do Santos, à história do Santos, e eles aprenderam o procedimento do trabalho, como lidar com as folhas de stencil, como aplicar, como entender as imagens que vão ser colocadas no muro. Então a gente fez um treinamento bastante intensivo com eles lá. A história do Santos é uma história muito rica, é uma história muito completa. E o Santos por si só ele traz essa magia para o futebol. Então a gente vem conhecendo a história do Santos através desse trabalho e a gente vê a intensidade do clube. Antes de colocar a mão na massa, os voluntários passaram por um workshop de 1 mês para aprender as técnicas utilizadas na pintura do muro. No grupo estão pessoas envolvidas com a arte, amantes do clube e, acredite, até uma corintiana. Uma ideia maravilhosa, corajosa, porque o muro é muito grande, né? E a gente tem Santos chove toda hora. E aí quando ele convocou voluntários, eu falei, não, eu tenho que participar, né? Ele já tinha solicitado a minha ajuda. E eu falei, não, claro, se você não se importar que vá uma corintiana ali, não me importo não, que o negócio lá é arte, tem que me ajudar na arte. E foi por isso que eu vim. Como arquiteta, como envolvida com arte, eu achei que seria um trabalho bacana, desafiador, e vim conhecer e estou adorando. Quando eu vi a chamada que o Paulo fez no Facebook, chamando o pessoal para colaborar como voluntário, é para fazer o braçal, colocar fita, tirar fita, enfim, ajudar os artistas na realidade. Como não precisava de nenhuma experiência anterior com arte, eu resolvi me voluntariar. Serão 8 horas de trabalho diário em 2 finais de semana consecutivos para finalizar os 700 metros restantes, uma verdadeira corrida contra o tempo. Trabalhar com 5 equipes fixas e uma equipe que vai dar assistência para todas as outras equipes. Nós vamos cobrir hoje uma extensão de 200 metros lineares para colocação de aproximadamente 35 personagens da história do Santos e fechar a história dos anos 60 e 70. No fim de semana do centenário nós retornamos com a maratona e nós vamos pintar toda a extensão da Avenida Rangel Pestana, 500 metros e 65 personagens da história do Santos dos anos 80, 90, 2000 e da década atual. Olha só quem apareceu por aqui para dar uma ajudinha extra nesse trabalho. Negreiros. O meia-direita do Peixe, de 64 a 71, veio conferir em primeira mão como ficará a própria imagem, agora eternizada na história. Isso é uma coisa para sempre, para minha família, para o meu neto que está com 2 anos. Amanhã ele vai passar aqui, vai ver o vovô dele no muro. Outro ídolo do clube que também compareceu para prestigiar o trabalho foi Maneco. O ex-zagueiro do Peixe também esbanjou um sorriso por integrar esse time de campeões. A gente vai ficar na história, porque o Santos e será o maior time do mundo. Naquela época, então, 62, 63, que nós fomos campeão do mundo, ninguém vai apagar isso, né? Hoje é o Barcelona e ontem foi o Santos. Isso fica na história e para nós é uma grande coisa, né? Para surfista não tem tempo ruim. Se o mar não tem onda, eles surfam no asfalto. É o Carven Board. O esporte radical toma conta das ladeiras da Ilha Porchá, em São Vicente. Em maio, acontece o Campeonato Brasileiro da modalidade. Equilíbrio, audácia e uma boa dose de adrenalina para encarar ladeiras como essas em cima de um skate. Esse é o Carven Board, que chegou no Brasil há 6 anos, tempo suficiente para ganhar muitos adeptos. Ele foi desenvolvido lá para 95 com o californiano, o Brad Gerlach. Chegou no Brasil mais ou menos em 2006 e o pioneirismo da galera andando aqui no Ilha Porchá. Aí chegou aqui e se alastrou, virou uma febre na galera que pega onda, dia flat, a galera vem tudo para cá andar. O skate é diferente do convencional.
No eixo do equipamento, as molas permitem a mobilidade do atleta. Com isso, eles realizam no asfalto as manobras feitas no mar. Dia flat a gente pira, quem pega onda mesmo. Então, dia que não tem onda, o carving board ele consegue reproduzir nos movimentos as manobras do surf, a projeção, velocidade. É o treino melhor que tem. Tem treino funcional em academia, tudo, mas o surfista de alma ele não se prende em academia. É o skate, liberdade, carving board, na ilha. Tombos, arranhões e cicatrizes fazem parte do dicionário dos praticantes de carving board, mas a palavra medo, jamais. É um esporte que se você tiver medo ou errar, o ralo é bem forte, né? Se ele comprar equipamento, joelheira, cotoveleira, capacete, que no começo acontecem alguns incidentes e é bom estar equipado. Na região são cerca de 30 atletas. Diante da grande procura, esta turma de amigos resolveu se organizar e fundar a Associação de Carving Board. Quem quiser aprender, só basta ter vontade e um pouquinho de coragem que vocês estão dispostos aqui a ensinar. Só colar, só vir, quem te ensina, pelo menos eu estou disposto e muito bem disposto. As ladeiras do Ilha Porchá de São Vicente recebem em maio o primeiro Campeonato Brasileiro de Caverboard. A competição é a primeira homologada pela Federação Paulista de Skate. As expectativas são muito boas, está todo mundo treinando muito para esse campeonato. Vai ser o primeiro brasileiro de carveboard, isso é muito legal para a história do carveboard. E é isso aí, meus manobras estão no pé, tem muita coisa nova para mostrar e vamos que vamos. E a edição de hoje do Redação Regional termina aqui. Mande a sua crítica ou sugestão para o nosso site. Pela Santa Cecília FM pela internet, você continua acompanhando as principais notícias da Baixada Santista. Às 7h30 da noite tem Caderno Regional. Nós voltamos amanhã, às 1h15. Boa tarde. Boa tarde e até amanhã.